Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, de volta à tribuna agora presencial da Assembleia Legislativa, até porque nós estávamos durante todo esse período praticamente, desde o início do ano, desde fevereiro até agora, na tribuna virtual. E hoje nós voltamos aqui aos trabalhos da Assembleia Legislativa em nível presencial. Eu gostaria de retomar as lutas que nós já estávamos retomando presencialmente, junto com os servidores, com os aposentados e pensionistas, mas também na própria tribuna virtual. E eu gostaria de dizer, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, que o governo, já preocupado com a grande mobilização em torno da luta dos aposentados e pensionistas, uma luta que se espalha, se espraia por todo o estado de São Paulo, com muita capilaridade, um movimento forte, organizado, que combate o confisco das aposentadorias e pensões, fruto, infelizmente, de um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa, que foi encaminhado pelo desgovernador Dória. Eu me refiro aqui ao projeto da reforma da Previdência, né? Que, em seguida, o próprio governo publicou um decreto 65021, fazendo esse confisco, esse assalto das aposentadorias e pensões. O movimento tem crescido bastante e o governo começa a reagir. Ao invés do governo reagir positivamente, como fez o governo de Alagoas, né? O governo de Alagoas encaminhou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa e o projeto foi aprovado revogando o confisco. O governo reconheceu o erro e, através da pressão dos servidores, dos aposentados e pensionistas, o governo foi obrigado a recuar e reconhecer o erro. E o próprio governo encaminhou o projeto para a Assembleia Legislativa. Amém. No semestre passado, e o projeto foi aprovado. E o confisco foi suspenso. Aqui não, aqui em São Paulo, o Dória continua insistindo nesse confisco inconstitucional, senhor presidente. E o que o governo fez em reação? Ele publicou um outro decreto, reafirmando os princípios da lei da reforma da Previdência, dos descontos, reafirmando, inclusive, o decreto anterior, o 65021, né? Apenas reforçando o que ele já vem fazendo. Mas também o governo realizou, através da São Paulo Previdência, ele chamou como audiência pública, mas na última hora ele transformou a audiência numa live, ou seja, não houve debate algum. E ainda por cima o governo apresentou, de última hora, um estudo, entre aspas, atuarial. Ele contratou uma empresa privada e apresentou um estudo, né, tentando justificar o déficit. Só que no próprio texto do estudo, né, tem um trecho que diz que a carteira, que a Previdência Estadual, ela está em equilíbrio, ou seja, é uma contradição. Como que um estudo diz que há equilíbrio atuarial e, ao mesmo tempo, né, ele tenta demonstrar que há necessidade do confisco? É um absurdo total. Mas nós entendemos, porque quem contrata a banda escolhe a música. Essa é a verdade. Mas o fato concreto é que os aposentados e pensionistas são credores do Estado. A própria lei da Previdência que nós aprovamos, aqui a Lei 1010 de 2007, tem 2 artigos que eu gostaria aqui de citar rapidamente, dizendo isso. Olha, primeiro, o artigo 27 da Lei 1010 de 2007, já com todas as suas reformulações, diz o seguinte: o Estado de São Paulo é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras da carteira. Ele tem que cobrir, né, com o dinheiro do Tesouro Estadual, até porque os servidores já contribuíram com a sua previdência. E o artigo 28 que fala da dívida, que eu tenho citado há muitos anos,
que o Estado deve para a São Paulo Previdência. O que diz o artigo 28? Ficam o Poder Executivo e o IPESP autorizados a repactuar as dívidas e os haveres existentes entre si, ou seja, tem que pagar a dívida, e o mesmo artigo tem um inciso que diz que há um prazo de 10 anos, e o governo nunca pagou essa dívida. Então são várias as contradições, e nós vamos continuar nessa luta pelo fim do confisco das aposentadorias e das pensões e pela imediata aprovação do nosso PDL 22. Muito obrigado, senhor presidente.